Boa noite, meu querido irmão. É um grande prazer tê-lo conosco nesta noite de culto, neste tempo em que nós nos reunimos, ainda que de forma remota, para cultuar a Deus. Nós aqui presencialmente, vocês e os seus lares, para louvar o Senhor neste momento. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 100. Vamos ler este salmo e evocar a grandeza de Deus através do texto bíblico. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Eu quero convidar você, meu amado irmão, por meio deste salmo, a adentrar a este culto de louvor e adoração. Este salmo é um hino de ingresso ao templo. Nós queremos nessa noite louvar a nosso Deus, engrandecê-lo, porque Ele é um Deus fiel, que tem derramado sobre as nossas vidas o seu eterno e bondoso amor. Nós temos em Deus a segurança e a alegria de saber que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E eu quero neste momento convidar você na sua casa a orar comigo, confessando os seus pecados e reconhecendo que somente Deus, somente o nosso Deus, tem poder para nos restaurar, tem poder para fazer nova todas as coisas na nossa história, na nossa vida. Vamos estar orando neste momento, meus amados irmãos. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Quero agradecer porque o Senhor se faz presente para nos abençoar. Eu quero agradecer porque a tua presença é viva, é real em nossos corações e nossa vida. Quero pedir perdão aos nossos pecados, Pai, e quero pedir que a tua glória se manifeste em todos nós, Pai. Que teu Espírito Santo nos inspire a louvar ao Senhor de todo o coração nesta noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai. Amém, amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a cantar o hino 144, Segurança e Alegria. Vamos juntos louvar ao Senhor por meio deste hino maravilhoso. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo
Jesus Cristo, por seu poder, conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
como de costume na nossa igreja, vamos estar agora passando pelo momento de intercessão, no qual eu convido a vocês em casa para que juntos possamos colocar diante de Deus aqueles irmãos que se encontram enfermos, aqueles irmãos que se encontram com dificuldades. Também gostaria que a gente pudesse junto estarmos orando pelos nossos irmãos missionários que têm espalhado o Evangelho, a palavra de Deus em todos os cantos do mundo. Vamos estar orando nesse momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem colocado a tua mão sobre nós, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento no qual juntos, Senhor, podemos interceder pelos nossos irmãos missionários que estão no campo, ó Pai, falando de Ti para aquelas pessoas que não Te conhecem, ó Deus. Amado Deus, que o Senhor possa ser com eles, ó Deus, esteja onde quer que eles estejam, Senhor. Amado Deus, que o Senhor possa estar os abençoando, que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades, ó Deus. Querido Deus, que eles possam se sentir amados por Ti, ó Deus. Supra, ó Deus, suas necessidades físicas e espirituais, ó Deus. Queria também nesse momento, Senhor, estar colocando diante de Ti aqueles irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, que se encontram em dificuldade, Senhor, na saúde, ó Deus. Seja com esses irmãos, ó Pai, esteja os abençoando, cuidando deles, ó Deus, nesse momento tão delicado, ó Deus. Que eles possam olhar para Ti, ó Deus, e ver somente a Ti, ó Senhor, como salvação, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor intervenha, que o Senhor possa realizar a cura, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas, ó Deus. Você também, ó Deus, com os familiares desses irmãos, dê forças a eles, ó Pai, nesse momento, Senhor, que eles possam, ó Pai, se sentir amados por Ti, ó Deus. Cuida deles, ó Pai, que o Senhor possa ser a luz na vida desses irmãos, ó Deus. Esteja com eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mas tudo vem de Ti.
Bem, amado irmão, nós estamos então agora iniciando o momento da palavra, momento de meditação na palavra de Deus, momento que a gente se devota diante das Escrituras para ouvi-lo, para reconhecer tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E hoje eu quero trabalhar com você o tema que aparece para a sua tela neste momento, nossa maior certeza. Os tempos que nós temos vivido nesses dias, amados irmãos, estão produzindo em nós uma certa incerteza. Eu tenho dito isso nos últimos 2 cultos, né? A gente optou, por este mês de outubro, principalmente, trazer reflexões bíblicas que pudessem, de alguma forma, trazer a você a convicção de que você está guardado, protegido, e nós estamos fazendo isso de forma da nossa mensagem. Já falamos sobre o Salmo 23, onde a gente lembrou que o Senhor é nosso pastor. Semana passada nós falamos sobre o Salmo 46, lembrando que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E hoje nós queremos trazer a você a maior certeza que você pode ter como cristão, como alguém que se devota ao Senhor, como alguém que está passando por tempos em que muitas vezes você tem dificuldades em ter certezas daquilo que Deus espera de você, daquilo que Deus quer da sua vida, como um cristão, como um discípulo de Jesus na história. Para falar sobre isso, hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 13 até o verso 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler dos versos 13 até o verso 17. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura desse texto da palavra do nosso Deus. Olha só o que diz o texto. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Quero convidar você a ter uma palavra de oração mais uma vez conosco, pedindo que o Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras, possa iluminar o nosso coração e a nossa mente para entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos porque o Senhor se faz presente para nos abençoar mais uma vez. E agora, ao lermos o texto bíblico, ao lermos a Tua palavra, Pai, a gente se achega diante do Senhor humildemente, pedindo que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e nos conceder a graça de vivenciar a Tua palavra de uma forma viva e eficaz. Que nós possamos, ao adentrar ao texto bíblico e naquilo que Ele quer falar aos nossos corações, nós possamos ser transformados e adquirir a certeza necessária para vivenciar os dias que nós estamos vivenciando. Que a gente possa adquirir a certeza de que o Senhor está conosco para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, para trabalhar esse texto hoje, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a gente entender um pouquinho do contexto, do que está acontecendo nesse texto de forma geral e de forma específica. De forma geral, o apóstolo Paulo aqui, ele estava enfrentando problemas da falta de compreensão doutrinária. As falsas doutrinas e aquelas mensagens que muitas vezes vão influenciando uma cultura e transformando aquilo que é bíblico em algo que vai perdendo a sua característica, estava acontecendo na igreja de Tessalônica, especificamente questões relacionadas à volta de Cristo e de como seria essa volta de Cristo naquele tempo. Ou eles imaginavam que seria naquele exato momento, não entendia
que o tempo para Deus é muito diferente do que nós imaginamos ou pensamos. Problemas específicos que estavam acontecendo aqui, o apóstolo Paulo, por meio dessa carta, ele vai convidar os irmãos tessalônicas a compreender cada momento que acontece na sua vida, a olhar cada momento da história, não de forma desconexa da realidade, mas perceber que tudo o que acontece na história está interligado à vontade soberana de Deus. Olha só o que ele fala no capítulo 2, versos 1 e verso 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demorais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Muitos irmãos acreditavam que aqueles episódios ali estavam trazendo a ideia de que Cristo estaria voltando. E por mais que esses episódios muitas vezes apontem para a volta do Senhor, neste caso específico, o apóstolo Paulo orienta os irmãos a não olharem o que está acontecendo de uma forma muito simplista. Ou achar que simplesmente porque acontece um terremoto, acontece algo com uma tragédia mundial, ou acontecimentos sucessivos estão indicando que Cristo voltará naquele tempo. Paulo, ele queria que os irmãos aprendessem a compreender cada momento. Ele fala também sobre a volta de Cristo e o homem da iniquidade. Ele vai entrar nos versos 3 ao 6 falando do homem da iniquidade que viria. E essa vinda desse homem da iniquidade, esse homem que seria o ápice do espírito do anticristo, que está contra Deus, contra a igreja, aconteceria naquele momento, e isso indicaria que Jesus estava voltando. Mas ele também mostra nos versos 7 ao 12 o caráter deste mal e o propósito final, para que os irmãos entendessem que este homem da iniquidade não vem simplesmente para ser uma afronta, para acabar com a igreja de Cristo. Não. Este homem da iniquidade tem um propósito muito claro de levar consigo aqueles que adoram a Satanás e vivem uma cultura diferente da cultura dos valores e reino de Deus. Assim, amados irmãos, entrando um pouquinho mais no texto, nós vamos então no verso 13 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a parte A, onde Paulo começa seu texto dizendo: entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós. E a ideia da palavra entretanto que nós encontramos nesse texto aqui é como se Paulo estivesse fazendo uma transição do texto que visa ter uma função de ensinamento e renovação de confiança frente a quaisquer dúvidas que possam ter a respeito da apostasia da fé. Paulo, ele vai trabalhando então no capítulo 2 a respeito da volta de Jesus, o homem da iniquidade, o propósito desse homem. Mas quando Paulo começa o seu verso 13, Paulo quer trazer à igreja confiança para mostrar para a igreja que apesar dos acontecimentos, apesar de tudo que está acontecendo em nossa volta, nós podemos ter uma esperança que procede da confiança plena a Deus por vós. E a ideia de dar graça a Deus por vós no texto aqui é que diante do que Paulo vai expor no seu texto agora, dos versos aqui então, dos versos 13 até o verso 17, eles não teriam outra alternativa a não ser louvar a Deus e serem encorajados pela graça de Deus que estava se manifestando na vida deles. Paulo, ele diz, entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, ou seja, ele tem a compreensão de que aquilo que Deus faz, aquilo que é certo, aquilo que emana de uma certeza, provém da graça de Deus na vida do seu povo. E quando ele olha o que Deus faz, a verdadeira história, Paulo não tem outra opção a não ser glorificar o Salvador das nossas vidas por aquilo que Deus está fazendo. O que nós encontramos aqui, amados irmãos, de uma forma muito sucinta, é um convite de Deus para mim e para você, para olhar a verdadeira história, como eu falei semana passada. O que nós estamos vendo hoje não é a verdadeira história. Você é convidado a olhar para as páginas da Bíblia, compreender a verdadeira história que Deus tem para todos nós. E é interessante porque aqui nós encontramos
3 lições importantes que devem ficar em nosso coração. Então eu quero separar aqui 3 ensinamentos, 3 lições que esse texto nos apresenta a respeito do que Deus tem para a nossa vida, ou porque Paulo está agradecendo a Deus pelo que Deus fez na vida da igreja de Tessalônica, e como nós hoje podemos louvar ao Senhor por ter a certeza que Ele está conosco em todos os momentos. A primeira coisa que você encontra no texto é um fato. Qual que é o fato que nós encontramos no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2? O fato de que Deus escolheu desde o princípio. Preste bem atenção. O verso diz: devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. E a expressão aqui significa que nós somos o quê? Nós somos alvo do amor de Deus. Nós somos alvos desse amor que tem nos resgatado, que tem nos transformado. Paulo está dando graças a Deus porque os irmãos tessalonicenses são alvo do amor de Deus, são alvos da graça de Deus. Agora, algumas perguntas que nós vemos: por que nós somos alvos do amor de Deus? Pelo fato que Deus nos escolheu. Você encontra isso na segunda parte. Deus vos escolheu. Quando Deus escolheu? Desde o princípio. Quando nós somos escolhidos por Deus? Antes mesmo da criação. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, Deus havia nos escolhido. A alegria de Paulo emerge por saber que nós somos alvos do amor de Deus, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E qual é o objetivo dessa escolha? Para que Deus escolhe a minha vida, escolhe a sua vida? O texto fala, desde o princípio, para a salvação. Deus escolheu você para salvar a sua vida. E quando Deus salva a sua vida, preste bem atenção, você é salvo também na caminhada. E eu vou te explicar melhor para você isso aqui. Deus salva a sua alma do inferno, mas Deus preserva a sua vida ao longo da sua jornada, da sua peregrinação nessa história, nessa vida. E ainda que o seu corpo mortal venha perecer, venha sucumbir na história, a sua alma está preservada e guardada para o tempo final ao lado do Senhor Jesus, o nosso Salvador, na eternidade do céu. Você encontra textos que vão dizer a mesma coisa. Por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 4 nos diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus escolheu nele, em Cristo Jesus, quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, no momento em que nós seremos glorificados no céu e que nós teremos juntos com o nosso Senhor. Olha o que fala 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, Paulo está diante de um fato. Deus escolheu aqueles irmãos desde o princípio. O que isso muda na minha vida? As situações que eu vivencio hoje, as dificuldades que emergem na minha vida, as lutas que advêm à minha história, Deus tem controle sobre todas elas. Quando Deus me salvou, Ele previu todas as coisas, Ele viu todas as coisas porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus eterno, é o Deus que não se limita ao tempo e espaço, mas age na minha vida, na sua vida, no tempo e no espaço. É interessante você parar para perceber aqui, amados irmãos, que este fato que Deus escolheu desde o princípio nos dá segurança. Por quê? Deus não fez uma escolha sobre a minha vida e nos salvar a partir de agora, do que está acontecendo, antes mesmo de a gente nascer, antes mesmo de ter cometido qualquer equívoco, antes mesmo de ter feito qualquer bondade ou ruindade. Deus nos escolheu para salvar. E o mesmo que salva é o mesmo que santifica. E o mesmo que santifica é o mesmo que persevera em nossa vida, nos levando à glorificação ao lado do nosso Senhor. Isso significa
que independente do que você passe nessa história, você está salvo. Independente do que aconteça na história de tragédias e dificuldades, Deus está preservando a sua vida para aquele grande dia. Assim, a gente parte para uma segunda lição. Existe uma realidade. Qual é a realidade? A obra de salvação é completa e operante. Olha só, amados irmãos, o que fala a continuidade desse verso no 13, diz o seguinte, que nós somos salvos desde o princípio pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz que nós somos salvos e a salvação é feita por meio da santificação, pela santificação do Espírito. O que significa a salvação ser pela santificação do Espírito? É o ato pelo qual o Espírito Santo convence o homem dos seus pecados, o torna santo e aceitável diante de Deus, e a atividade contínua de transformação à imagem do seu Filho. Ou seja, essa salvação que nós ganhamos, de graça, pela graça, é algo que acontece na nossa vida por meio do Espírito Santo que nos convence dos nossos equívocos, nos convence dos nossos pecados, nos santifica. Não que nós nos tornamos santos da noite para o dia, mas Ele vai trabalhando em nosso coração para que a gente se torne a imagem e semelhança do Filho, aquele que verdadeiramente é santo, justo, eterno. Ele diz que a santificação do Espírito, isso acontece na fé, na verdade, ou seja, nós somos levados pelo Espírito Santo a crer na revelação contida no Evangelho. É a ação de conduzir o homem pecador a entender e se render completamente à obra de Cristo naquela cruz como sacrifício vicário. Ou seja, você não somente é levado a reconhecer os seus pecados, mas o mesmo Espírito faz com que você creia na verdade, na obra salvadora de Deus, na obra de Deus redentora, na obra que está transformando a sua vida, que nos transforma. Isso é obra de Deus na nossa história. Isso é obra de Deus transformando quem nós somos, vivificando a nossa vida e a nossa história. Uma outra coisa, diz que para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, ou seja, como nós recebemos essa salvação que é completa e operante por meio da palavra de Deus. É mediante a pregação da palavra, somente a Escritura que pode nos transformar, que pode nos levar ao entendimento de quem Cristo é. É quando esta palavra é pregada e nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo faz com que essa palavra seja viva e eficaz para trabalhar positivamente na sua história, na sua vida, o levando ao reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Perceba, nós vemos um fato que Cristo nos salvou pela sua graça antes da fundação do mundo. Mas há uma realidade, que ao longo da história, há um momento em que Deus nos chama por meio da sua palavra. E seu Espírito Santo é aquele que age na nossa vida, preservando a nossa vida, santificando a nossa vida e nos conduzindo a uma transformação de vida. Como nós sempre colocamos aqui no início do culto, você sempre vai ver um texto muito conhecido que é Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amados irmãos, nós compreendemos que a graça salvadora que nos sustém, que nos dá a certeza da salvação em meio das mais diversas crises, só pode acontecer quando a palavra é pregada. Não é o testemunho pessoal de um homem, não é a ideia filosófica de alguém, mas é quando a palavra, a Escritura é pregada de forma fidedigna. Quando esta palavra se torna viva e eficaz, é aqui então que eu e você nos encontramos com Deus. É por meio dela que o nosso coração é acalmado, que a nossa vida é transformada. Nós precisamos dessa salvação que é completa e operante. Olha o que fala 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como saibais ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amados irmãos, o que a palavra nos diz
e nos desperta a viver é a compreensão de que Deus, por meio do seu Espírito Santo, aplica a palavra dos nossos corações, fazendo com que essa obra de salvação seja completa e operante. Voltemos ao nosso texto inicial. Olha o que fala. Também nos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos chamou, Deus nos salvou para que eu e você viva na glória com Deus. O que nós encontramos aqui é uma obra de Cristo e a ação do Espírito Santo. Cristo morre para nos salvar. Cristo morre para nos garantir que nós temos um lugar no céu. Cristo morre para garantir a mim e a você que nós temos um lar celeste, mas é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que aplica essa obra em nossos corações. Essa obra que nos faz viver numa perspectiva não da história comum, mas da verdadeira história, onde nós sabemos que independente das circunstâncias, Deus está conosco para nos guiar. Amados irmãos, o que essa realidade muda na nossa vida em saber que a obra de salvação é completa e operante? Muda a maneira como eu lido com a história, como eu lido com as crises. Porque eu entendo que as crises que eu enfrento não são capazes de tirar aquilo que Deus me deu de mais precioso, que é a salvação da minha alma. O Deus que salvou a sua alma e está aplicando hoje essa obra no seu coração para santificar a sua vida, não vai permitir que você se perca ao longo da caminhada ou que uma crise mundial arrebate o seu coração, arrebate a sua alma. Quando nós falamos em obra de Cristo e ação do Espírito Santo, amados irmãos, lembramos o que o Espírito Santo faz e é descrito em João capítulo 16, versos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu lhe enviarei. O próprio Jesus envia o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E olha o que fala o verso 13 do mesmo capítulo de João 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Existe um fato. Qual é o fato que faz com que Paulo se alegre ao ver o que Deus fez pela igreja de Tessalônica? O fato é que Cristo nos salvou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para a salvação. Deus não nos escolheu para a perdição, para morrer durante a história. Ainda que o nosso corpo sucumba, a gente tem a plena convicção que Deus nos sustenta com sua graça e com seu amor. Mas a realidade é que essa obra de salvação, ela é completa e operante, ou seja, Jesus nos salva na cruz, mas é o Espírito que está conosco hoje, nos fortalecendo, cuidando da nossa vida, preservando nossa vida e nos ensinando a viver um caminho de santidade ao nosso Deus. O que isso muda no meio da crise? A convicção que a crise que nós estamos vivendo não é o fim de todas as coisas. As dificuldades que nós enfrentamos não é o final de todas as coisas. Nós estamos vendo uma história que tem limites. A nossa finitude há limites, mas a verdadeira história é que o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele nos salva, Ele nos santifica, Ele transforma tudo aquilo que nós somos em um canto, tem o melhor para as nossas vidas. Terceira lição que nós aprendemos é que há uma convicção. Qual a convicção que nós encontramos aqui, amados? Qual é a convicção que nós encontramos no texto? Deus é o autor e consumador da nossa fé. Olha o que fala o verso 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo exorta no verso 15, irmãos, permaneçam firmes. Firmes diante das falsas ideologias, firme diante do convite do inimigo, para que nós venhamos a abrir mão da nossa fé, jogar a toalha, firmes
diante das crises, firme diante das dificuldades. Permaneçam firmes. E qual é o caminho para você permanecer firme? Guardai. Guardai o quê? O que nós precisamos guardar no coração? As tradições que nos foram ensinadas. Nós encontramos duas ordens aqui. Permaneçam firmes, aguentem, perseverança e guardem no coração o quê? Os ensinos de Jesus. Porque são esses ensinos que nos dão esperança. São esses ensinos que nos dão condição de confiar plenamente no cuidado de Deus, de confiar plenamente que Deus é o autor e consumador da nossa fé. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que preserva a nossa vida em todos os momentos da história. E Ele diz que nós devemos fazer isso, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui o que Paulo tem em mente é os ensinos que Paulo estava compartilhando pessoalmente e as cartas que estavam chegando para essa igreja. O que nós temos hoje, os ensinos estão aqui, guardados nas palavras de Deus. A Bíblia Sagrada. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós assentamos na nossa sala para ouvir um culto como esse, para a palavra ser lida, nós estamos ouvindo os ensinos de Deus. E esses ensinos, são essas palavras, são essas verdades, que é a voz de Deus ao meu coração e ao seu coração, que nos faz permanecer firmes quando nós guardamos a palavra no nosso coração. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós não pecamos contra o nosso Deus, nós não pecamos contra o Salvador da nossa vida. E Ele está nos dando condição de vivenciar a vida em Cristo, mesmo em meio das dificuldades. Olha só o que você encontra nos versos 16 e 17, fechando a ideia aqui. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. O que você encontra aqui? Ele está agora falando do Deus Pai, do Deus Filho, dizendo que nós somos alvos de amor, e por sermos alvos do seu amor, Ele nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Ou seja, pela eternidade, nós temos o consolo de Deus que está completando a boa obra em nossa vida. Nós temos a esperança, a boa esperança de que Deus está à nossa frente, que Deus está cuidando de nós. O que Paulo está mostrando aqui é mostrando que a fonte interior de encorajamento e capacitará a nossa vida a enfrentar as mais diversas dificuldades estão no Senhor Jesus. Aquele que salva, aquele que completa a obra de salvação na nossa vida, a gente pode ter certeza que a gente não vai se perder no meio do caminho quando nós depositarmos a nossa fé e a nossa total confiança no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele fala, pela graça, ele pede, é uma oração que Paulo fala, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. A oração de Paulo aqui é para que Deus console o nosso coração em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Paulo pede que nós sejamos consolados no meio das crises. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé é o mesmo que está consolando, que está cuidando e preservando a nossa vida. E esse Deus nos diz, confirme em toda boa obra e boa palavra. O que significa isso, amados irmãos? Significa que nós iremos viver aquilo que falamos. O que o apóstolo Paulo quer é que nós possamos ser cristãos diante da crise. Que a gente não venha dizer, Deus é meu socorro, eu amo a Deus, eu confio em Deus, mas quando vem a crise, a gente joga a toalha, a gente se desespera, a gente desiste, a gente não quer mais, a gente reclama, a gente murmura, a gente acha que é o fim de todas as coisas. Nós devemos ser confirmados na nossa palavra e naquilo que nós fazemos. Ele fala obra e palavra, porque é o que você faz e o que você fala condizente com as convicções de fé que você tem. Quando nós temos a certeza de que Deus nos salvou, antes da fundação do mundo, nos escolheu. Como nós temos a convicção que o que Cristo fez na cruz é válido para sustentar a nossa vida e para guiar em todos os momentos, e o seu Espírito Santo está nos guiando, nós temos a convicção que o Deus que nos salvou é o Deus que vai confirmar a nossa vida para viver aquilo que nós professamos. Se cremos em Deus,
cremos no seu cuidado, cremos na sua proteção todos os dias na nossa vida e história. Assim, amados irmãos, eu quero fechar com alguns textos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, corpo, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Aquele que está cuidando de você, aquele que salvou a sua vida, é fiel. Aquele que vos chamou é fiel. E Ele também vai fazer a obra na sua vida. Concluir essa boa obra de salvação na sua história, na sua vida, em todo o tempo. Olha o que fala João, capítulo 10, versos 26 e 29. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Não é a gente que quer, é Ele que dá a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, se você foi salvo por Cristo Jesus, a crise, a dificuldade, a luta, a provação, a tribulação não pode arrebatar você do cuidado, da proteção e da vida eterna que o Senhor te prometeu naquela cruz, derramando o seu sangue e confirmando você por meio do Espírito Santo. Assim, amados, quero convidar você a pensar um pouco sobre isso. A nossa maior certeza no meio da crise e da dificuldade é que essa história não é a verdadeira história. Deus nos salvou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele para nos salvar, para que a gente pudesse ter a convicção que, independente do que aconteça nessa vida, nós temos garantido o céu. Jesus cumpre a sua missão, derramando o seu sangue, salvando a nossa vida, pagando o preço por mim e por você. O Espírito Santo confirma que eu e você somos filhos de Deus e nós temos a convicção que o mesmo Deus que nos chamou é o Deus fiel que irá cumprir os seus propósitos. Assim, nós não precisamos ter medo diante das crises, nós não precisamos ter medo diante das dificuldades, porque Deus é o Deus que nos salvou, é o Deus que sustenta a nossa vida pelos séculos dos séculos. Quero convidar você a uma conclusão aqui para que você possa pensar o que nós aprendemos com isso. Primeiro, diante dos ensinos das Sagradas Escrituras, podemos receber a paz que emana da certeza que toda obra de salvação é operada por um Deus fiel. Você percebe o quanto isso muda a sua vida? Quando você compreende que Deus te salvou e que é Deus que te salvou um Deus fiel, isso muda a perspectiva de você encarar a dor e o sofrimento. Porque você sabe que se Deus permitiu você passar por o que você está passando, não é porque Deus está castigando você, porque a verdadeira história é que Ele te salvou e está cuidando da sua vida em todo o tempo. Então não tenha medo. Não tenha medo. Deus cuida de você. Deus está cuidando e preservando a sua vida todos os dias. Segundo, olhando para este ensino bíblico sobre a certeza da salvação em Cristo Jesus, podemos ter a certeza que as crises não são o final da história. Como se sente ao ouvir isto? Gente, o que está acontecendo hoje não é o final da humanidade, não é o final da história. No final de todas as coisas, nós veremos o nosso Rei vindo em glória e majestade para buscar sua noiva, para buscar aqueles que são seus. O que nós vemos hoje não é o final da história. Você pode confiar nisso e descansar sua alma nisso nesta noite. Terceiro, esta verdade nos constrange diante do amor incondicional de Cristo e nos fortalece na certeza que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Você tem buscado esse auxílio nos momentos de crise? Amados irmãos, Cristo morre por você e salva a sua vida. E hoje o Espírito Santo está cuidando de você e assistindo você nas suas fraquezas. Você não está sozinho. Quando você está passando por dificuldade, você busca quem? Alguns buscam o dinheiro, achando que o dinheiro vai trazer felicidade. Alguns buscam um relacionamento, achando que o relacionamento pode trazer paz no nosso coração. Alguns buscam numa igreja como esta, achando que a igreja por si mesma pode trazer aquilo que só Jesus Cristo pode.
Alguns buscam em pastores, como se pastores fossem santos milagreiros. Amados irmãos, nós pastores somos seres humanos, carentes, dependentes de Deus. Você pode procurar um pastor para te auxiliar na oração, intercedendo junto com você, mas a sua plena confiança tem que estar no Deus fiel que morre na cruz e aquele Deus fiel, o Espírito Santo, que está aplicando a obra de salvação na sua vida. E por último, a fidelidade de Deus em nos guardar nele para a salvação até o fim não exclui a responsabilidade de vivermos de modo digno da vocação que fomos chamados, pois ter dedicado sua vida ao serviço ao Senhor e à glória de Deus. Amados irmãos, o fato de Deus nos salvar e completar essa obra em nossa vida não exclui a nossa responsabilidade humana de servi-lo, de viver para a glória dele. Por isso que Paulo, no final do seu texto, ele vai dizer, verso 17, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que aquilo que a gente professa com os lábios seja a nossa prática cristã. Que a gente possa, no meio da crise, demonstrar que nós, de fato, cremos num Deus Salvador. Cremos num Deus que pode nos guardar. E eu volto a dizer, não estou aqui dizendo que você tem que ser 100%, que você não pode ter medo. O que eu estou dizendo é que o medo não pode adentrar o teu coração e tomar as decisões pela sua vida. As decisões da sua vida devem ser tomadas na total confiança de Cristo Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor, aquele que te salvou antes da fundação do mundo, aquele que morreu na cruz por você, aquele que está santificando a sua vida, preservando a sua vida para aquele glorioso dia. E é muito interessante porque Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz, estou plenamente certo, sem nenhuma dúvida, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que salvou vai cuidar da sua vida para que no dia de Cristo, à volta de Cristo, você seja recebido nos céus pelo nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa nos abençoar, que ao refletirmos sobre esse texto, onde Paulo, no verso 13, começa dando graças a Deus, porque o que Deus estava fazendo na vida deles é algo para se glorificar. É algo para se erguer os braços e dizer, Deus, obrigado porque o Senhor me salvou e eu não posso fazer nada. Obrigado porque o Senhor me sustenta em meio à dor, em meio ao sofrimento. Obrigado, porque sem o Senhor eu nada posso fazer, sem o Senhor eu não posso viver, ó Pai. Deus tem derramado sobre a minha vida e sua vida essa graça salvadora, transformadora, e está te convidando hoje a descansar plenamente nele, a ter a plena certeza, a maior certeza que o que nós estamos vendo nesses dias, que as crises que vêm à nossa história não são o final da história. Deus convida você hoje a descansar nele, a entregar no Deus que salvou a sua vida, no Deus que confirma a salvação em você. Entregue-se completamente a Cristo, porque só Cristo, somente Cristo pode salvar a sua vida e trazer confiança. A igreja não te salva, o pastor não te salva, o dinheiro não te salva, nada pode te salvar a não ser Cristo. Então, nessa noite, entregue-se completamente a Ele, renda-se a Ele e aprenda mais dele, busque conhecer por meio da palavra e descanse nesse Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero convidar você a estar orando neste momento, agradecendo por esta palavra que Deus nos deu. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de culto, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente aqui para nos abençoar. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. Nós temos a certeza que o Senhor nos salvou. E se temos essa certeza, não teremos medo do amanhã. Por mais que o nosso coração se esmoreça, por mais que o nosso coração se desespere, nós temos onde buscar a confiança, onde buscar a plena convicção do teu cuidado, Pai. Por isso, nesta noite, eu peço que o teu Espírito Santo, aquele que confirme em nós a obra de Deus, possa trazer em nossos corações a certeza de que o Senhor está conosco sempre. Que nós possamos descansar no seu cuidado, erguer nossas mãos e louvá-lo pelo Deus da nossa salvação, o Deus que tem feito a obra em nossa vida. Eu peço a Pai, Espírito Santo, que o Senhor visite cada lar nesta noite, trazendo salvação, trazendo conversão, Pai. Que as pessoas, ao ouvir essa mensagem, possam se render ao teu amor, a render a tua graça, Pai.
Que em nome de Jesus o Senhor a salve, o Senhor os traga certeza, hoje e sempre. Que o nosso coração se acalme, que a nossa vida se tranquilize diante da verdade que o Senhor nos salvou para a eternidade. Antes que o mundo existisse, o Senhor nos salvou. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Confiados nisso, louvamos ao Senhor pela vida eterna. Que essa verdade se aplique nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Agradecemos ao nosso Deus por essa noite, por esse tempo que nós tivemos juntos de louvor e adoração ao nosso Deus. Que nós possamos sair confiantes deste tempo, deste período de culto, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Deus da nossa salvação e somente nele nós temos refúgio, nós temos segurança. Que em nome de Jesus você na sua casa possa ser inundado com essa presença viva e eficaz na sua história, na sua caminhada, na sua família. Eu quero deixar para vocês alguns breves recados para que nós possamos juntos estar ouvindo e entendendo o que vai acontecer nessa nova semana que está se iniciando hoje. Lembrando você do nosso culto nos lares. Você é convidado na sua casa a juntar-se com a sua esposa, filhos e ali juntos cultuar ao Senhor. Se você é uma pessoa que mora sozinho, eu convido você a ter o seu tempo de culto na sua casa para estar louvando ao Senhor. Um tempo precioso que Deus te dá. Nessa semana teremos nossas lives normalmente, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você vai estar ouvindo o estudo bíblico sobre a Trindade. E na sexta-feira, a live mais informal, somente pelo Facebook, também às 8 horas, um tempo de intercessão, de devocional, um tempo de oração entre os irmãos. Domingo pela manhã, nós temos a nossa EBD Online. Eu quero convidar você a participar com a gente, a estar juntos, participando deste momento em que nós nos reunimos para estar juntos, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome. Após o culto aqui, você vai acessar nesse mesmo canal do YouTube o Momento Kids, um tempo para o seu filho. E você que não tem filho, compartilhe com amigos que têm filho. É um tempo que nós temos para abençoar também os nossos filhos. Quero agradecer a você que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu quero convidar você que não tem dizimado e ofertado a tomar esse passo de fé na sua vida, abençoando a casa de Deus, abençoando esse trabalho. Se você tem sido abençoado com esses cultos e materiais que nós temos disponibilizados, eu quero convidar você a estar ofertando e dizimando. Aqui embaixo você tem o número da nossa igreja, a conta da nossa igreja para que você possa depositar. Após ser depositado, eu quero convidar você a mandar o comprovante do nosso tesoureiro Leué, para que ele possa fazer a contabilidade daquilo que está sendo recolhido aqui na igreja. Amados irmãos, o que é importante dizer? Nós temos um sonho. Nós temos um sonho de comprar um terreno para construir a nossa igreja aqui. Entretanto, os valores que nós temos em Cruzeiro são valores muito altos. E nós contamos com a ajuda para poder crescer o reino de Deus aqui e comprar esse terreno. Logo, logo eu vou passar para vocês um projeto que nós temos para que você possa nos ajudar com qualquer valor para que nós possamos juntos construir aqui o nosso templo na cidade de Cruzeiro. Quero convidar você a orar, encerrando esse culto neste momento juntamente com os irmãos que estão participando. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor se faz presente para nos abençoar, o Senhor se faz presente mais uma vez para derramar sobre nós o seu amor, para nos ensinar e para nos corrigir. Eu quero pedir ao bondoso e amado Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, que possamos adentrar essa nova semana com o coração voltado para Ti, para a honra e glória do Seu nome. Que o Senhor abençoe cada irmão que está participando, abençoe seu trabalho, abençoe sua família, abençoe os seus negócios, abençoe os seus estudos, ó Pai. Que nada venha a faltar na vida dos meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que está no seu lar assistindo este culto nesta noite. Que o Senhor nos abençoe. Eu te peço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno e grande amor do Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.